Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia, falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Osvaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Eu sempre dou as boas-vindas a vocês que estão aqui conversando, ouvindo a nossa conversa sobre questões de sexualidade, saúde mental, de relacionamentos afetivos sexuais. Eu tenho uma novidade aqui para vocês, é uma coisa importante. Olha, tenho 3 organizadores de um livro especial. E agora, o que eu faço? Ali ao centro nós temos a Fernanda Bonato, aqui do meu lado o Robson Girardello e o Rodrigo Gouveia ali na ponta. Eu vou pedir para eles se apresentarem, por favor. Digam primeiro, quem são vocês nesse mundo do trabalho com as questões da sexualidade? E a segunda coisa, comecem a contar para a gente que está ouvindo. Caramba, vocês organizaram um livro, escreveram textos aqui. Com que finalidade? O que vocês pensaram? De onde veio essa ideia? Pronto. Bom, eu sou o Rodrigo, sou psicólogo, sou terapeuta de família e casal, estudei sexualidade no Impassex e sou carioca, eu gosto de brincar que eu sou carioca e estamos aqui para falar um pouco sobre essa obra. Ninguém percebeu. Legal. Eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga, eu sou de Curitiba, eu sou especialista em terapia de casais, em terapia sexual, em sexualidade, também tenho mestrado e doutorado em psicologia. E o Robson? Eu já falo sobre o livro. Tá. Pode ir. Eu sou o Robson, então sou psicólogo e sexólogo também. Tenho a especialização em formação em sexologia. Também tenho especialização em transtorno do espectro autista e moro atualmente em Florianópolis, apesar de ser de Curitiba. Vocês estão ouvindo assim, um grupo que vem de estados diferentes. O que eu acho interessante e importante, porque com um livro desses, vocês trazem contextos culturais, contextos importantes para serem percebidos. Agora, conta pra gente, conta pra quem está ouvindo, vocês comecem a conversar, a contar aí, de onde vem esse livro, para que serve esse livro, como é que vocês montaram esse livro, com que finalidade. Conta pra gente, vai, gente. Vou começar falando, então. A ideia do livro partiu de mim e eu acabei convidando o Robson e o Rodrigo para estarem comigo nessa jornada. E a gente brinca entre a gente que a gente não fazia ideia de onde a gente estava se metendo quando a gente resolveu fazer o livro, porque é muito trabalhoso, apesar de a gente estar apaixonada pelo livro. O livro conta com 50 autorias de diversos lugares do Brasil. São muitas pessoas realmente envolvidas, diferentes profissionais de saúde, profissionais da medicina, da enfermagem, da psicologia, da educação. E ele surge como uma tentativa nossa de suprir uma lacuna dentro do mercado brasileiro no que tange a orientação, acolhimento e apoio para pessoas LGBTQIAPN+. O que a gente percebia nos nossos consultórios? Que muitas vezes as famílias chegavam falando: ai, Fer, o que a gente faz agora? Acabei de descobrir que minha criança, que está entrando numa fase puberal, faz parte da comunidade LGBTQIAPN+. E a gente fazia esse acolhimento dentro dos consultórios, mas a gente sentia falta de ter um material de apoio que a gente pudesse indicar para que a terapia desse continuidade para além do espaço psicoterapêutico, como se fosse um material de apoio realmente para esses pais. É por isso que chama um guia para compreender e ajudar filhas, filhos, filhas LGBTQIAPN+. Se você não consegue saber ou lembrar das letrinhas, vocês conhecem o Samir. O Samir já apareceu várias vezes aqui no café. Ele trabalha com a gente lá no Impassex e a gente tem uma série de discussões muito boas. Uma vez ele sugeriu o seguinte: você tem dificuldade de ler essas letrinhas? Para na frente do espelho, leia várias vezes, você vai aprender como falar isso e não ficar sendo chato, perguntando ou dizendo que não sabe.
Eu brinco incluindo que as letras são mais fáceis do que muitas coisas que a gente decora. A gente sabe Muito a mais. equipe de escalação inteira de 94, um montão de gente sabe na cabeça da Copa, placa de carro, e por que que a gente não sabe LGBT, que é a PN+, sabe? É que assim, nós temos que lembrar que também essas letras começaram muito com menos letras, né? Sim. Há 30 anos eram quantas letras mesmo? 3. GLS. É, e olha que tiraram os S's daí. Aham. Os S's continuamos sendo nós que trabalhamos com questões de sexualidade sempre. Por quê? Porque, caramba, vocês estão contando algo que desde a década de 90 não se publicava um livro com esse tipo de assunto. Se publicou pela Sumos aqui em São Paulo um livro de uma mexicana, a Rina Riesenfeld, que ela trabalhava exatamente essa questão sobre como que uma filha e uma mãe podem lidar com essas questões. Era reduzido e já era uma tentativa de uma busca importante. Vocês, caramba, tem que contar para vocês que estão ouvindo, olha, tem que ver, quantas páginas mesmo? 400. 400 páginas. Pois é, são 50 autores, vocês estão contando coisas importantes para quem está ouvindo. E 50 autores falaram de quê? Acho que a gente pode começar do primeiro capítulo, porque tem a Sim. ver com isso que a gente estava conversando sobre as Ótimo. siglas. Você explica? Sim, então o primeiro capítulo do livro é justamente explicando o que é a sexualidade, que é a Fernanda quem escreve, para a gente não ficar naquela coisa da confusão entre o que é sexo e sexualidade, especialmente porque a gente está falando de criança e adolescente. Então, entender o que é sexualidade, por que que a gente precisa falar disso, mesmo quando a gente está falando de criança e adolescente, é importante. Então, o primeiro ponto é explicar o que é sexualidade, o que é feminino e masculino, qual é a construção social, e perpassar por todas essas letrinhas para as pessoas poderem entender por que elas existem, o que significa cada uma. E eu até brinco, né? A nossa meta é que um dia a gente não precise delas, porque as lutas já tenham sido conquistadas. Você está falando de lutas serem conquistadas. Vocês estão contando então que esse livro também é uma discussão social de como nós precisamos aprender a lidar com os direitos de todas as pessoas e não eliminar as pessoas e terem os seus direitos dentro da nossa comunidade, da sociedade. Isso é importante para vocês que estão ouvindo. Vocês que seguem o Café com Sexologia percebem que essa questão de direitos é uma das coisas que a gente sempre bate bastante. Nós já tivemos pelo menos duas advogadas que trabalham com essas questões de direito se apresentando aqui, porque é uma questão de direito legal. Não é brincadeira de assim achar que estão querendo ocupar espaço que não é de direito. É de direito, não é que eles estão ocupando espaço de outras pessoas. Eles estão propondo ocupar um espaço que toda e qualquer pessoa dentro desse país tem o direito de ocupar. Uau! E acho que entra daí, Oswaldo, muito do que a gente fala no terceiro capítulo. Então, a gente falou um pouquinho que no primeiro a gente fala sobre as letras, mas no terceiro capítulo a gente traz questões relacionadas a isso. Então, a gente convidou, por exemplo, grandes nomes, né? Para mim, a professora Marineide Figueiró, que é uma professora da Universidade Estadual de Londrina, ela fala muito sobre as questões de educação e sexualidade. A Bruna, junto com a professora Daiana Brunato, que é da Universidade Federal do Paraná, fala sobre como lidar com as questões de bullying dentro do ambiente escolar. Então, a gente está falando muito sobre esses direitos, né? O Marcelo Prachedes, que é um ginecologista de São Paulo, fala muito sobre a necessidade da rede de apoio nesse momento. Então, se no primeiro capítulo a gente explica quais são as siglas, no segundo a gente vai falar muito mais, no segundo capítulo, como que toda essa descoberta da sexualidade pode afetar tanto a criança, quanto o adolescente, quanto a família. E no terceiro a gente traz esse olhar realmente para os direitos, que era o que você estava comentando. Uau! E que mais que vocês trouxeram nessa discussão? São 400 páginas, gente. Vocês precisam ler. Não é precisa ler porque tem que ler. É que isso vai fazer com que você nem pensou nesses assuntos, vai te ajudar a compreender essa circunstância e participar desse conjunto de movimentos. Sim, nós estamos numa sociedade em movimento. Não podemos ficar de fora. Tem uma curiosidade sobre como o livro foi planejado, que todo capítulo é independente.
E que a ideia é que a leitura seja fluida. Então, isso é importante a gente falar. Ele é um livro para qualquer pessoa ler. Não é um livro técnico, ele é um livro justamente para auxiliar mães, pais, responsáveis familiares ou qualquer pessoa que queira saber sobre o tema. Então, quando a Fernanda fala dessas 3 partes do livro, então assim, a pessoa disse, mas eu já entendo as letras, já faço parte da população LGBT, não quero ler as outras partes do livro. Você pode escolher do livro aquilo que te interessa e que faz sentido para você também. Então, ele não tem que ser lido numa sequência de ponta a ponta. Ele pode ser lido dessa maneira, os capítulos se conversam, mas ele tem uma independência que facilita a leitura. Uau! E que mais? Nós temos, você falou de 400 páginas, mas na verdade nós temos mais 100 páginas depois, porque tem o QR Code, onde a gente tem informações sobre filmes, seriados, dicas de ONGs, onde buscar ajuda. Então o livro ele tem esse lugar bem completo. Então outros capítulos que chamam a atenção, né? Todos chamam a atenção, mas a gente tem capítulos sobre STs, nós temos capítulos sobre sexualidade autista, nós temos capítulos sobre cura gay, sobre a importância de marcarmos de que cura gay não existe, que cura gay traz adoecimento. Então nós falamos bastante sobre saúde mental, autoestima. Então é um livro que ele vai entrando em várias camadas para ajudar profissionais, para ajudar as mães, ajudar pais e pessoas que lidam com crianças e adolescentes LGBT+. Só ainda em relação ao QR Code, então assim, todo capítulo do livro, ao final do capítulo do livro, tem um QR Code. Então, no capítulo que eu escrevi, por exemplo, que é o que é sexualidade, no final do capítulo vai ter um QR Code que vai te direcionar para uma parte da editora, que é a editora Manoli, que está publicando, né, o livro pela gente, e vai ter nesse QR Code mais material de apoio ainda, porque se o livro surgiu como uma percepção nossa de falta de material de apoio para complementar o que tinha dentro o que estava acontecendo dentro do consultório, a gente resolveu ampliar ainda mais para além do livro. Então, quando você coloca o QR Code, vai aparecer indicações de filmes, de livros, de séries, de filmes que vão estar falando especificamente sobre aquela temática. E isso foi muito legal, porque como a gente abordou várias temáticas, até pra gente foi, nossa, isso aqui eu preciso ver, eu preciso fazer, porque uma vez eu tenho um colega que é um psiquiatra, o Eduardo Médici, que ele fala, não é porque eu sou médico que eu sei tudo sobre medicina. Não é porque eu organizei o livro que eu sabia tudo do que estava no livro. Hoje em dia, sim, eu sei. Obviamente tem gente que sabe mais, mas a gente ia ver um capítulo ou outro. Então, assim, um capítulo que fala sobre a transgeneridade na infância. Uau! As pessoas trouxeram ali indicações que a gente fala, eu preciso ver isso que está ali. Então, não é um livro que as pessoas vão ler em uma sentada só. Não é um livro que as pessoas vão ler uma única vez. Eu acho que é algo que você vai continuar buscando ali aquelas informações. Já serve para profissionais, professores, pessoal de educação e saúde, pessoas que estão com cuidados dessas circunstâncias LGBTQIAPN. Serve como um livro para ter de referência, porque assim nós não precisamos saber tudo, guardar tudo na cabeça. Mas sabe o que me chamou a atenção? Vocês 3 são psicólogos. Eu quero dizer uma coisa assim, que quem nos ouve sabe que aqui no Café com Sexologia, muitos são psicólogos que vêm por uma questão, uma deformidade profissional. A gente se acha junto muitas vezes conversando em congressos, em atividades. Mas me chamou a atenção porque vocês estão me mostrando que inclusive montando e cuidando do livro, que vocês precisavam, até mesmo para o consultório de vocês, saber ampliar mais essa discussão, saber mais. Ou seja, vocês percebiam que no consultório precisavam ter essas discussões e, de repente, tinha mais coisas para serem discutidas. E vocês já são, desde o início, psicólogos que trabalhavam com as questões de sexualidade. Quando você diz isso, Fernanda, mostra que assim, o que tem de gente por aí que está se achando que sabe e tipo, pois é, nós precisamos buscar mais essas informações, essas discussões. E nós estamos falando de um momento histórico de mudanças sociais que tem uma importância. De novo, a importância é de não deixar os indivíduos serem perdidos. Perdidos mesmo, porque historicamente a gente perdeu muitas dessas pessoas, perdeu, elas deixaram de existir. Essa é uma outra questão. E, caramba, vocês estão trazendo uma contribuição enorme
Dá para levar isso para a escola também, assim? Dá. Oba, conta aí, Aí deve. Essa preocupação, né, de ter profissionais de várias áreas, como a Fernanda falou, então tem profissionais da educação, tem profissionais da área de saúde de vários aspectos, então ginecologista, fisioterapeuta, pediatra, e muitas pessoas da população LGBTQIA+, falando de si também. Então, o livro fala de questões técnicas, científicas, no mesmo QR Code que tem o material de apoio, tem as referências de cada capítulo, mas também fala de vivências. Então, tanto de crianças e adolescentes, né, no olhar de quem está trabalhando, mas especialmente de mães e pais que estão falando de filhas, filhos e alguns das suas próprias vivências. Então, esse material pode ser usado em qualquer contexto, porque tanto na educação quanto na saúde a gente vai perpassar por isso em alguns capítulos do livro. E o que é fundamental, né, Oswaldo, porque a gente sabe que nas formações universitárias esse tema não é abordado. Então, se a gente pega lá, vamos tirar a dúvida com o universitário. O universitário não vai ter acesso a esse tipo de informação porque não tem na grade curricular das universidades. Esse grupo aqui, nós participamos de algumas associações profissionais. Uma delas em específico, a ABENS, né, que tem congresso esse ano, tem uma importância, porque essa discussão vem sempre à tona. As formações universitárias acadêmicas dos profissionais de saúde e de educação não trabalham as questões de sexualidade como minimamente precisariam trabalhar, simplesmente para a gente ter uma ideia de que, tem essa discussão, puxa, que bom. Porque a maior parte simplesmente vai se olhar assim, o que eu faço agora? E olha que eu já ouvi histórias de profissionais de saúde que diziam que trabalhavam com questões de sexualidade, que vieram me contar coisas assim, que assim, tipo, como assim? Né? Qualquer dia eu conto para vocês. Mas você... Puxa, é interessante, porque eu estava olhando assim e pensando, não é um livro com letras grandes, né? Não. Essa é outra coisa importante. Quando eu pego um livro, tem letras grandes, livro com letras grandes é gostoso de ler, fácil de ler. Quem precisa de óculos de leitura sabe do que eu estou dizendo. Mas quando a letra é um pouquinho menor, você diz, eles não estão vendendo papel. Acho que até seria legal contar a história da Manoli, que eles tinham pensado em dividir o livro em mais do que um volume, né? Sim. A Manoli, ela... A editora do livro, gente. Isso. A editora Manoli. Sim. E no primeiro momento tinha pensado em dividir, até porque tinha muito conteúdo. Sim. Né? E eles ficaram preocupados como esse livro seria, até pelo preço comercial, né? E tudo mais. E quando eles pensaram em dividir, a gente criou um pouco de resistência, até porque o conjunto todo ali, tem uma obra ali. A gente foi pensando realmente cada capítulo, incluindo cada capítulo foi escrito por pessoas que vivenciam, como o Robson já falou. Então, o capítulo o capítulo de não binariedade é escrito por uma pessoa não binária, o capítulo gay é escrito por uma pessoa gay. Então, a gente pensou o livro muito nessa construção, né, e tudo mais. Então, não faria muito sentido dividir o livro justamente por isso. E foi isso. Aí a gente conseguiu, né? A gente fez algumas coisinhas, colocou o QR Code aqui, por ali vai, para tentar fazer o livro de uma forma só, né? Mas era tanto conteúdo que eles falaram, dá para fazer um volume disso, um volume daquilo, e o terceiro volume só para a escola. E a gente falou, não é o nosso objetivo. Por isso que a gente até criou os QR Codes, porque assim a gente conseguiu diminuir a quantidade de páginas no livro e ao mesmo tempo não encarecer, né? E ao mesmo tempo manter uma forma de oferecer a informação e dar continuidade à discussão fora do livro. Isso. Uau! E daí até nisso, enquanto você falava, eu fiquei lembrando, a gente tem um cupom de desconto, né? Então no próprio site da Manoli, que é a editora, se você for comprar lá no final, tem E Agora 10, que é um cupom que te dá 10% de desconto sobre o valor do livro. Eu posso contar uma curiosidade Conte, sobre o livro? por Porque eu favor. já conversei isso com um monte de gente, acho que gravado vai ficar interessante. No lançamento aqui em São Paulo, mais alguém me falou, mas a primeira pessoa que falou foi a Helena Vilela, que também é uma das autoras do livro e que é enfermeira educadora em sexualidade. E ela falou, nossa, Robson, eu não imaginava como ia ficar e ficou lindo e tem muita coisa. E aí eu percebi uma coisa
que essas outras 47 pessoas, porque são 50 conosco, simplesmente acreditaram no projeto. Cada uma escreveu o capítulo que a gente pediu e a maior parte delas, nenhuma delas sabia como ia ficar de fato. Então, teve uma confiança e a gente sempre agradece a todas as pessoas que toparam, porque foi uma confiança imensa no resultado do trabalho, sem saber exatamente como ia ficar. Sim, a própria capa também, né? No Ai. sentido de a gente pensar a capa com uma ideia, né? Então, atrás e na frente, ela se complementa numa ideia de representatividade de cada uma das letras, né? Então, nós temos aí as letras principais e a última, uma bandeira mais genérica, mas de marcar, e marcar incluindo não só isso, mas marcar também tipos de famílias, né? A gente está falando de que uma família pode ter papai e mamãe, outra família pode ter mamãe e mamãe, outra família papai e papai, uma família só com papai, uma família só com tio e por aí vai. Então a gente quis marcar esse lugar, né? Da diversidade, da pluralidade, né? Que essa criança e adolescente vai estar. E eu acho que até em relação à capa, a gente também tentou trazer uma certa... a importância da capa, mas a gente queria tentar aproximar determinadas pessoas. A gente não queria que a capa fosse tão chamativa, porque a gente quer atingir exatamente essa pessoa que fica, mas será que eu vou comprar ou será que eu não vou comprar? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que falam, não, eu preciso de ajuda. Teve em algum lançamento, alguém comentou, né, dos 4... Eu tenho 4 filhos, com certeza. Em algum lançamento... Uma pessoa comentou, eu tenho 4 filhos, a probabilidade de um deles, ou 2 ou 3 ou próprios 4 estarem dentro da sigla, né, estarem dentro de LGBTQIAPN+, é imenso. Então já estou adquirindo para me preparar, para entender, né, para compreender e Então, ajudar. Ao mesmo tempo que vai ter essa pessoa que vai olhar e, sem preconceito nenhum, vai olhar e falar, eu quero consumir esse livro, a gente ficou pensando, tá, mas quem sabe no metrô, alguém vai estar lendo o livro. A gente não queria que essa pessoa pudesse ser vítima de alguma violência. Então, a gente traz na capa do livro uma certa neutralidade, realmente, mas aqui do lado, de propósito, a gente marca a bandeira, falando, sim, não tem por que ter vergonha, mas a gente vive numa sociedade em que, às vezes, as pessoas poderiam, né, ficar constrangidas. Então, até este cuidado a gente teve na elaboração do livro. E agradecer até ao Marcelo que fez isso tudo, né? Que contribuiu com essa ideia, comprou a ideia e deu essas sugestões todas. Que né? é o design da editora, capa do sim. livro. Com isso, assim, vocês já estão dando o tom do nosso encerramento aqui, porque você já está trazendo uma mensagem para quem está ouvindo. Ou seja, olha, primeiro, pense que você pode aprender. Segundo, sim, pode ser gente à sua volta. Sim, você pode andar com o livro por aí que não vai... Olha, se prestar atenção vai perceber, sim, mas pode passar mais ou menos desapercebido numa situação pública que não você não está carregando a bandeira tão visível assim, mas não deixou de ter a bandeira. Sim. Exatamente. Quer dizer, essa me parece ser uma mensagem que vocês estão trazendo e deixando para quem está nos ouvindo. Vocês sabem que assim as pessoas assistem ao vivo, mas depois também não assistem depois gravado no YouTube da Rádio Vibe Mundial, do Impassex, no Instagram Café com Sexologia e nos streamings de áudio. É assim, tem gente que fica ouvindo, dirigindo, limpando a casa, fazendo um trabalho, cuidando de algumas coisas e está ouvindo lá pelo Spotify da vida e todos os outros streamings de áudio. Olha, eu tenho que agradecer a presença de vocês, porque eu já estava curioso assim, puxa, como é que nós vamos conversar sobre o livro, hein? E vocês trouxeram uma maneira de conversar que trouxe uma visibilidade interessante. Nós todos precisamos continuar estudando. Nós todos precisamos saber dessas questões. Sim. E acho que a gente que agradece muito o espaço, porque o nosso objetivo principal é que esse livro caia no maior número de mãos possíveis, porque as pessoas só vão estar se beneficiando de estar aprendendo sobre orientação sexual, orientação afetiva, sobre identidade de gênero. A sociedade tem muito ainda o que caminhar para que esses direitos realmente sejam assegurados. Gente, alguém mais quer falar uma palavrinha? Eu quero dar só uma que a gente precisa lembrar que, como você falou no começo, né, ali, Oswaldo, que direitos iguais, que não quer dizer que se essa pessoa conseguir o direito dela, outra pessoa está perdendo. Ninguém perde direito quando alguém ganha. Perfeito. Maravilha. Com essas palavras, eu acho que nós terminamos o nosso episódio de hoje. Domingo que vem? Todo domingo à noite, nós estamos aqui. Gente, vejo vocês domingo às 8h30 da noite, todos os domingos.
Pode ser? Até mais, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Beijo. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30 da noite.